Abramos nossa Bíblia, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo de número 7, e o verso de número 31. Trago também a saudação do meu pai, irmão Tiago, ao pastor, e a todos os obreiros, e a toda a congregação. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. Vai dizer assim, quantos acharam, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E novamente, partindo das regiões de Tiro, Sidom, foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. Tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isso é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. Ele ordenou que não contasse a nenhum homem, mas quanto mais ele ordenava, tanto mais os divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: Ele tem feito todas as coisas boas, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Se assente, meus irmãos, dando glória. Meus irmãos, desde o ministério de Jesus, logo após ele ser batizado por João e ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás, logo após estes 40 dias e 40 noites, Jesus, ele vai para a Galileia. Quando chega na Galileia, ele escuta uma notícia acerca de João. João foi preso. Jesus, ele sai dali, da Galileia, e vai para a região de Cafarnaum, aonde havia uma cidade, Naftali e Zebulon. Ali o Senhor Jesus começa a habitar. Jesus começa a ensinar naquele lugar. E qual era a sua mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa agora a ensinar aquelas pessoas que ali estão. Jesus retorna para a Galileia e ali começa a selecionar os seus primeiros discípulos. Acha ali Pedro e André jogando redes. Jesus olha para eles, largam as redes e sigam-me. Eles largam imediatamente e vão ter com Jesus. A Bíblia fala que Jesus, andando um pouco mais para frente, acha ali João e o seu irmão Tiago. Eles largam também a rede e vão seguir Jesus. Se quiserem acompanhar, está em Mateus, no capítulo de número 4. Vai dizer que Jesus, ele começa agora a ensinar, a pregar em Galileia. Jesus começa a pregar de uma maneira espetacular, que multidões começam a vir até ele. As pessoas começam a cercar Jesus de uma maneira, porque Jesus, além de começar a ensinar, ele começou a curar pessoas ali. Pessoas que vinham endemoniadas saíam libertas. Pessoas que vinham com doenças, seja ela qual for, saíam dali curadas, porque Jesus manifestava o seu poder naquele lugar. A Bíblia vai continuar dizendo que grande a multidão se reunia, porque quanto mais Jesus curava, mais eles falavam a respeito de Jesus. Jesus curava e as pessoas anunciavam que Jesus, ele estava curando. Jesus libertava e as pessoas anunciavam que Jesus estava libertando. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 4, verso de 23 ao 25, que a multidão era tão grande que pessoas da Galileia
Galileia, de Jerusalém, da Decápolis e do outro lado do Jordão vinham ter com Jesus, porque era onde Jesus estava, o milagre estava. Aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Eu não sei, meu irmão, mas sei que Jesus está aqui, e não sei qual é o seu milagre nesta noite, mas o dono do milagre está neste lugar aqui. Aleluia! A Bíblia vai continuar dizendo que Jesus começa a pregar. Jesus sobe ao monte com os seus discípulos e a multidão está vindo junto com Jesus. A Bíblia fala que Jesus sobe no monte com seus discípulos e ali ele começa a ensinar o famoso sermão da montanha. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, falar só a respeito de ser sal da terra, ser luz do mundo. Começa agora a pregar a respeito de divórcio, do adultério, começa a falar diversas coisas, e a multidão ela se maravilha, porque Jesus ele não pregava como os fariseus, Jesus ele pregava de uma forma extraordinária. Jesus começa a ensinar de uma maneira diferente, a qual aquela multidão não estava acostumada a ouvir, porque Jesus ele trabalha da maneira diferente de como o povo trabalhava. Jesus começa a ensinar de uma maneira espetacular, que o povo começava a vir muito mais a ele. Jesus ensinava e a multidão crescia. Jesus curava e a multidão crescia. Porque Jesus estava cercado, além dos seus discípulos, de uma grande multidão. A Bíblia vai falar que então Jesus desce do monte, no capítulo de número 8, e ali ele depara com um leproso que sai do meio da multidão. Jesus então, esse leproso chega até Jesus, se prostra, adora ele e diz para o Senhor Jesus: se tu queres, me purifica. Jesus vai dizer para ele: eu quero. Toca na ferida dele e ele é curado. A multidão então se anima com aquilo. A multidão cresce com aquilo, porque Jesus está demonstrando o poder que ele tem sobre aquelas vidas. Aquelas pessoas que estão machucadas estão saindo saradas. Aquelas pessoas que estão vindo endemoniadas estão saindo dali libertas. A Bíblia vai falar então que Jesus vai realizando diversos milagres e começa agora a sair para diversas cidades. Jesus começa a realizar milagres e sair para outras cidades, porque a missão de Jesus era pregar o Evangelho. Em todo lugar, Jesus começa a sair para aquelas cidades, para aquelas Decápolis, começa a pregar o Evangelho. A Bíblia chega num tempo em que os seus discípulos não conseguem nem comer, e Jesus então ele quer se ausentar um pouco, porque está difícil, está duro, o seu trabalho está muito corrido. Jesus então quer ir no lugar secreto para ensinar os seus discípulos, e chega nesse lugar secreto, ele sai um pouco de cena, sai um pouco da visibilidade para aquela multidão, e vai para um lugar oculto. Muitas das vezes estamos em um lugar visível, mas enquanto Deus está dizendo para nós, é bom estar num lugar visível, mas também é bom estar num lugar oculto, porque não é só no oculto em que eu vou me revelar a vós, é no oculto em que eu vou me mostrar muito mais do que estou me mostrando enquanto vocês estão visíveis, porque achamos que quando estamos passando por provas, dificuldades, o Senhor Jesus não está olhando mais para nós. Quando estamos na luta, quando estamos passando por tribulações, achamos que estamos sozinhos, mas enquanto Jesus está dizendo, é no oculto em que eu vou me revelar a vós, é no oculto em que vou ministrar ao seu coração, porque quando olhamos para dentro da Bíblia, vamos ver Moisés, ele subia para o monte, Moisés ali no monte, ele começava a orar, e o Senhor Jesus se revelava a ele, foi no monte sozinho, em que Deus deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos, foi sozinho em que Moisés viu as costas do Senhor Jesus, foi sozinho em que Moisés saiu lá para baixo, em que as pessoas não conseguiam olhar para ele, de tão grande a presença de Deus na vida deles. Porque olhamos e achamos que o deserto vai nos matar, como Elias, quando estava no deserto, pediu a morte para Deus, mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, é no deserto em que eu quero te dar vida, porque a Bíblia vai dizer que Elias estava no deserto pedindo a morte, e um anjo do Senhor veio até ele com pão e água.
tocou nele e disse: coma, Elias, bebe, Elias, porque grande é a sua caminhada. Significando para Elias: não é no deserto que você vai morrer, é no deserto em que eu vou te alimentar, te saciar a sua sede. É no deserto onde Deus mais se relaciona com o homem. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai daquela cena, está no lugar secreto, mas a multidão é tão grande que aonde Jesus entra, a multidão está atrás dele. Aonde Jesus vai, a multidão vai atrás. Aí entramos, que Jesus ele está indo para alguma cidade distante, mas a multidão é tão grande que vai até ele. Jesus ele vai se retirar para Tiro, Sidom, e ele está no mar da Galileia, no literal de Decápolis. Jesus está passando pelo lado. A Bíblia vai falar que ele entra em alguma daquelas cidades, e ali a multidão que já estava esperando ele, porque a multidão queria vê-lo, queria recebê-lo algumas coisas, queria um milagre, queria uma libertação, mas no meio da multidão sempre tinha pessoas que queriam apedrejar Jesus, que queriam matar Jesus, que queria ferir a sua vida. Assim também é nas nossas vidas. Estamos cercados de pessoas que muitas das vezes queremos o nosso bem, mas tem pessoas que querem nos machucar, que querem nos ferir. Vivemos numa geração a qual as pessoas olham e te desprezam sem ter o momento de falar com você. Jesus, ele está passando por isso. Jesus, ele está naquela multidão, no meio daquela multidão, e aquela multidão que já sabia que Jesus realizava milagres, começa agora a trazer um surdo e um homem em que falava com dificuldade. A Bíblia vai falar que Jesus, ele pega este homem e vai para um lugar sozinho. Sai um pouco de cena, porque Jesus, além de querer curar, ele também queria ensinar. Como? Dentro da Bíblia podemos ver que no capítulo de número 8, que Jesus, quando ele cura aquele leproso, ele vai dizer para ele assim: olha, vai até o sacerdote e ofereça ali a oferta em que Moisés determinou, mostrando para ele: olha, cumpra a lei. Jesus, quando a Bíblia vai falar que chegaram os fariseus com uma mulher, dizendo para ele: Senhor, esta mulher adulterou, pela lei de Moisés devemos apedrejá-la. Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Todos largaram a pedra e saíram, ela ficou sozinha. Jesus vai dizer para ela: onde estão os teus acusadores? Aí a Bíblia vai dizer assim, que ela vai dizer para Jesus: não tem ninguém mais aqui. Aí Jesus vai dizer para ela: vai, eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Tornando ela, ensinando a ela a se autoanalisar. O erro que ela cometeu, ela não poderia cometer de novo. Porque Jesus, além de curar, ele ensina. Então ele tira aquele homem do lugar da multidão para ensinar ele. Jesus, ele toca sobre os seus ouvidos, demonstrando o lugar na onde ele vai curar. Porque para ele, a surdez era algo em que a multidão, algo em que a sociedade desprezava ele, era algo em que fazia com que ele ficasse excluído da sociedade. Mas Jesus vai dizer para ele: aquilo que está te excluindo, eu estou te dando a vida novamente. Aquilo que está te fazendo temer, eu estou te dando ousadia novamente. A Bíblia vai dizer que Jesus toca sobre o lugar onde ele cuspiu e toca sobre a língua daquele homem. Quando eu estava olhando para esse texto, achei interessante isso, porque a língua, além de ela nos ajudar a pronunciar, a língua também ela é um órgão em que absorve as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus estava querendo tocar na língua dele para mostrar para ele em que ele ia curar não somente o lado físico, mas o lado espiritual. Por quê? A língua ela é um órgão que absorve as coisas muito rápido.
Há quem diga que quando a pressão abaixa, é bom colocar sal embaixo da língua, que a pressão torna a voltar. Jesus estava mostrando para ele que aquilo em que estava por dentro também estava corrompido. Porque a Bíblia vai dizer que o que sai do homem é aquilo em que corrompe. É dentro do coração do homem em que saem os maus pensamentos. É o que sai as mais adultério. É o que sai com tudo aquilo em que o pecado gosta. A Bíblia vai dizer então que o Senhor Jesus toca sobre a língua dele para mostrar para ele em que ele vai restaurar o seu coração. Davi vai dizer: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Quando olho para isso, eu vejo que Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, eu vou curar o seu coração. Aquilo em que a sociedade dizia que estava impuro, eu estou purificando agora. Aquilo que a sociedade estava dizendo que não prestava, eu estou colocando agora e tocando na sua língua para trazer de volta aquilo em que todo mundo tinha falado que era impuro. Jesus, ele vai tocar naquilo em que é impuro e vai trazer vida novamente para aquele homem. Vai trazer graça para ele, aquele homem. E quando olho para a vida deste homem, posso ver em que ele está olhando para baixo, porque Jesus vai demonstrar para ele algo. A Bíblia vai falar que Jesus, ele olha para cima, olha para os céus, demonstrando para ele que aquilo em que Jesus ia fazer na vida dele não era algo da terra, mas algo dos céus. Davi vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, mostrando para aquele homem que o lugar dele era para olhar para cima, porque é de lá em que vem o socorro dele, é de lá em que viria o seu milagre. A Bíblia vai dizer então que o Senhor Jesus, ele suspira e diz: Éfata, seja aberto. Eu não sei aquilo que você está passando nesta noite. Eu não sei qual que é o milagre que você está desejando. Eu não sei o que é aquilo que você está buscando. Mas o Senhor que está nesta noite para dizer para mim e para você: está aberto aquilo que você está buscando. Está aberto aquilo que você está tanto desejando. Efatá para a sua vida. Decrete isso nesta noite, que tudo isso está aberto aquilo que você está buscando, que aquilo que você está ansiando, que aquilo que você tanto deseja está aberto aqui nesta noite, porque o Senhor Jesus desce aqui nesta noite para dizer para você: aquilo em que estava fechado, aquilo em que o diabo estava trancando, aquilo em que estava oculto para você, está aberto aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer então que tudo isso ocorre. Jesus abre os ouvidos daquele homem, aquele homem começa a ouvir claramente. A Bíblia vai dizer então que a sua boca começa agora, a sua língua começa a ser destravada, e ele começa a falar corretamente. Aleluia. E ele então, Jesus vai dizer para aquele homem: olha, te curei, fiz o que você precisava, mas agora eu peço alguma coisa para você, não fala para ninguém. Porque o mal da nossa geração é tudo aquilo em que o Senhor Jesus nos dá, contamos para todo mundo. Entramos no Facebook e falamos para todo mundo. Entramos no WhatsApp e começamos a falar para todo mundo. Nem todo mundo que quer o seu bem. Nem todo mundo está torcendo por você. Aquela multidão que estava com Jesus mostra isso, que nem todo mundo estava esperando o milagre, querendo que aquele homem tivesse o milagre, mas queria também estar observando a sua vida. Porque as pessoas observam as nossas vidas. E não podemos sair contando tudo dos nossos milagres para qualquer pessoa. Não podemos aqui, qualquer coisa, falarmos para qualquer uma pessoa. Se você quiser falar para alguém, te aconselho. E esse conselho é o próprio Jesus que dá. Entra no seu quarto. Aleluia! Ore para o Pai secreto. E Ele te responderá. Ele é o único em que pode escutar as nossas orações, aquilo em que Ele mesmo nos entregou, porque pessoas começam a olhar para nossas vidas e ver o milagre que estamos ocorrendo dentro das nossas vidas e começa a criar inveja, começa a criar intriga. Por isso não devemos falar para qualquer um. Aquela multidão,
estava lá, se maravilhou daquilo em que o Senhor Jesus fez. E vai dizer assim: Ele faz tudo bem. Todas as coisas Ele faz boa. Quando olho para esse versículo, lembro daquilo em que Paulo escreveu. Paulo vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala tudo, está dizendo coisas boas e coisas ruins. Aquilo que está ocorrendo na sua vida de ruim é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquilo que está ocorrendo de alegria na sua vida é para o nome do Senhor ser glorificado. Meu irmão, diante deste cenário em que lemos, em que falei, eu quero dizer para mim e para você nesta noite, aquilo em que estava fechado, aquilo em que estava preso nesta noite, que você possa sair daqui com a sua vitória, porque Jesus disse: seja aberto, seja aberto, seja aberto. Pastor, eu quero orar por você, meus irmãos. Quero determinar na sua vida que o seu milagre está chegando. O seu milagre está aberto nesta noite. Aquilo que você tem pedido tanto para Deus está aberto. Aquilo em que você tanto está almejando, o Senhor está dizendo para mim e para você: está aberto, meu filho. Atravesse. Atravesse. Porque do outro lado, como a irmã louvou aqui, além do rio azul, ali haverá um lugar esplêndido. Nessa geração, observo, em que não almejamos mais a volta de Cristo, não almejamos mais o reino dos céus, mas que nessa noite possamos sair daqui convictos que tem um lugar nos aguardando, em nome do Senhor Jesus.